Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje esse vídeo vai para o nono ano A e B do Colégio Ateneu. Nós vamos começar o módulo 6 da apostila, né? O módulo Tempos Sombrios, Ascensão do Fascismo e do Nazismo na Europa. Esse aqui, ó. E que tem de abertura a foto de Auschwitz, né? Um dos campos de concentração que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o período da Segunda Guerra Mundial, de 1940 até 1945, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas nesse espaço, né, que era um campo de trabalho forçado e também um campo de extermínio, onde matavam as pessoas, né, que não eram mais consideradas produtivas para o sistema nazista, para o governo e etc. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é essa doutrina fascista, né? Como que funciona a doutrina fascista, como que ela se estabeleceu. Bom, na página 141 a gente tem uma foto, né, de 2 judeus nos campos de concentração de 1945, no final da guerra, quando eles estavam sendo libertados. Né? Olha a situação do corpo das pessoas, a fome, a miséria subhumana, né, que eles enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial, por conta exatamente desse pensamento fascista e nazista que a Europa experimentou durante a primeira metade do século XX. Então vamos lá? O que é fascismo, né? O termo fascismo, ele vem da palavra fascio, quer dizer feixe. Depois eu vou colocar uma fotinha para vocês do que é. É um símbolo da antiguidade romana, tá? Que os cônsules eles usavam para simbolizar o poder deles, né, a união da nação, do povo e etc. Então é uma série de varas, de pedaços de madeira juntos, né, e uma foice aqui, um martelo, sei lá, um machado junto. Então eles queriam representar a força do povo unido, que são esses pedaços de madeira unidos, mais o machado que representava o líder, a força da nação. Tá? Então vocês já têm uma ideia que aquilo da união faz a força, né? Vocês já têm uma ideia do que os fascistas vão defender. Eles defendiam exatamente isso, que um governo centralizado, com um povo unido, nacionalista, provavelmente chegaria ao máximo de desenvolvimento econômico e individual para esse povo. Tá? Então essa era a ideia do fascismo. Só que dentro desse termo fascista, que é um termo da Roma Antiga, eles vão elaborando doutrinas, uma doutrina específica para desenvolver essas ideias, para esclarecer o que eles queriam como comportamento ideal, como política ideal, como povo ideal e etc. Tá bom? Então, os fascistas eles acreditavam que um governo forte seria a saída para os problemas econômicos da Europa, né? No caso da Itália, que o fascismo nasceu lá na Itália. Tá? Então, para eles vão usar o fascio como símbolo e eles vão acreditar, eles vão desenvolver essa ideia e criar um partido, o Partido Fascista, com o objetivo de ampliar esse conceito, de levar para as pessoas a ideia de que só um líder forte, um governo forte superaria a crise econômica. A gente está falando de um período da história em que vocês sabem que a situação econômica da Europa não era muito simples, né? Não era uma situação fácil. Vocês viram a crise econômica que foi enorme, né? Então, eles estavam vivendo uma crise econômica e como todo período de crise, o capitalismo ele tem suas facetas, né? E uma das facetas mais violentas e xenófobas do capitalismo é o fascismo e o nazismo. O nazismo é a vertente fascista na Alemanha, tá? Então, na Alemanha, os fascistas eram chamados de nazistas. Eles vão ter uma característica específica, diferente do fascismo, que é o antissemitismo. O ódio, a concentração de ódio aos judeus, né? É um ódio que vai ser enraizado nos alemães por conta de toda a propaganda e do projeto do governo de criar um inimigo para que a população se unisse contra esse inimigo, e esse inimigo vai ser os judeus. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso.
No Brasil, os fascistas eram chamados de integralistas. A gente vai ver no governo Vargas, durante o governo Vargas que a gente vai estudar mais pra frente, qual foi o papel dos integralistas aqui no Brasil. Eles eram fascistas, eles acreditavam também que tinham que ter um governo forte para superar a crise, e óbvio, esse governo forte, ele centraliza o poder, une a nação, em contrapartida exclui parte do grupo que eles consideram inferiores. Então, são teorias, né, são vertentes políticas, ideológicas, completamente excludentes e violentas, né? E a gente vai falar sobre isso. Na página seguinte, a gente tem lá, na página 142, as facetas do fascismo, né? As características que o fascismo tem no mundo inteiro. A gente está falando do início do século XX, lá 1930, mais ou menos, mas essas características fascistas permanecem, tá? Em grupos que defendem isso até hoje. Então, uma das facetas é o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É você ter um governo totalitário, forte, que controle totalmente a sociedade, tá? Em todos os níveis, que reprime qualquer tentativa de oposição, né? A gente já falou de governos totalitários aqui, então governos totalitários podem ser de qualquer vertente, à direita ou à esquerda, no caso aqui a gente está estudando a direita, né? Então o governo totalitário é aquele que reprime qualquer tentativa de liberdade individual, certo? Então, em contrapartida, a população vai ficar unida e deixar que o líder governe e tome todas as decisões pelo povo. E o discurso é que, em contrapartida, o governo, o líder, vai cuidar das pessoas, que eles não vão precisar se preocupar porque eles vão se encarregar de protegê-los e de criar uma forma de superar essa crise que eles estavam vivendo, tá? É um governo completamente autoritário, controla os indivíduos, os espaços públicos, tá? As pessoas não podem se manifestar, não podem ter insatisfações, pessoas que pertencem ao governo, pessoas que pertencem àquela nação, elas não podem se manifestar. Elas têm a sua liberdade, têm o fim da sua liberdade, porque o governo acredita que eles deveriam tomar conta do país e das pessoas, que as pessoas deviam só apoiar. Isso é um governo totalitário, tá? E também implica na ideia de um partido único, forte, no caso, o partido fascista. Então, os governos democráticos, que tem vários partidos, que as pessoas votam, escolhem, é exatamente o contrário disso, tá? É um partido único, forte, centralizado, que o líder é uma figura popular, né? O líder é adorado, existe esse culto ao líder, e esse partido vai controlar todos os indivíduos, inclusive os jovens, principalmente os jovens, que vão ser formados para, mais para frente, se tornarem parte desse partido também. Então, vão ser formados com um conceito ideológico muito estabelecido dentro do fascismo. Tem até um filme que eu queria indicar para vocês terem uma ideia do que é isso, do que é o controle psicológico, né, dos governos totalitários, no caso do governo fascista e nazista, que é o Jojo Rabbit. Não sei se vocês já assistiram, saiu ano passado. Mostra um menininho alemão, uma criança alemã, que ele tem um amigo imaginário e o amigo imaginário dele é o Hitler. Ele não concorda, ele ainda é muito pequeno, ele não concorda muito com as ideias nazistas, mas como ele tá na escola e tá sofrendo essa influência muito forte, né, essa doutrinação ideológica muito forte pelos nazistas, ele cria essa escape que é o Hitler ser o amigo dele, imaginário, e ele fica tentando se convencer que ele vai ser um nazista, que tá certo, que o Hitler é o melhor amigo dele e assim por diante. Então, era um controle do comportamento do indivíduo, controlar a liberdade e um controle psicológico também. Esses governos vão investir muito em propaganda, muito em educação, em uma educação ideológica, não numa educação libertária e etc. E quando eu digo educação, as escolas vão ensinar o que era de gosto do governo, por exemplo, o
que o governo permitia que fosse lido, seria lido, não vai ter uma liberdade, né, nesse sentido. Tanto que tem outro filme, que é A Menina que Roubava Livros, porque os nazistas queimavam livros, assim como a igreja fez na Inquisição séculos atrás, os nazistas também queimavam livros, que era uma forma de diminuir o impacto dessas leituras na ideologia que eles estavam tentando implantar na nação. Então, a maior parte dos livros eram proibidos, porque para os nazistas e fascistas, as ideias de liberdade individual não eram uma máxima válida, né? E a leitura que liberta, né, deveria libertar, também não era bem aceita, bem vista, então era proibido a leitura, porque para eles o líder que encaminharia a população ao lugar que eles deveriam estar. Então o povo só são importantes juntos, né, fazendo o que o governante quer. O governante pensa pelo povo, então o povo não precisa pensar, não precisa ler, não precisa estudar. Essa era a ideia. Outra coisa muito forte no fascismo é a ideia de nacionalismo, né? Tá bem aqui, ó. Nacionalismo. Esse culto à nação, a adoração da nação, as bandeiras nazistas, fascistas, os hinos cantados fervorosamente todos os dias na escola, nas ruas, nas repartições públicas, era desse jeito, tá? Era uma forma de coagir a população a criar esse nacionalismo. Na verdade, era um nacionalismo forçado, né? Era um projeto nacionalista para que as pessoas acreditassem que estavam ali trabalhando pela nação, e isso era o melhor para a nação, que tudo que eles faziam era pela nação. Então, o amor à pátria, à nação, estava acima dos interesses individuais, acima do seu próprio valor pessoal e seu moralismo. Então, a nação estava acima das pessoas. Se você precisasse morrer pela sua nação, você morreria. Se você precisasse matar pela sua nação, você mataria. Isso era também uma parte desse projeto ideológico que tinha no nazismo e no fascismo, né? E os fascistas, eles tinham um ódio dos comunistas exatamente por isso, porque os comunistas, socialistas, eles têm uma ideia de união mundial dos proletários e camponeses. Então, para os comunistas, para a teoria do Marx, para os socialistas, para o que aconteceu na Rússia com a Revolução, era uma revolução internacionalista. Então, onde tivesse trabalhadores e camponeses, a revolução poderia se instalar. Eles tentam, o socialismo e o comunismo, eles tiram essa ideia de nação forte, mas na verdade de classe forte. Que a classe trabalhadora tinha que se unir, trabalhadores do mundo univos. E os nazistas e fascistas odiavam, criaram esse ódio aos comunistas exatamente por conta disso, por essa ideia de nação forte. Era exatamente o contrário que os comunistas e socialistas pregavam, né? E eles usavam, os nazistas especificamente, nessa bandeira com a suástica. Provavelmente vocês já viram em algum lugar essa imagem da suástica, né? A suástica é o símbolo nazista hoje, a gente olha para ela e já faz referência ao nazismo na hora, porém é um símbolo muito antigo. A gente tem informações, né, dos arqueólogos e historiadores que esses símbolos eles apareciam em moedas na Mesopotâmia, a região das primeiras cidades do mundo, né, do nosso planeta. Também um símbolo budista de bem-estar, boa sorte. Ela significa em sânscrito boa sorte, tá? Então é um símbolo antigo que muitas civilizações já usaram. Ela, no sentido anti-horário, significa noite e no sentido horário, dia. No sentido horário é esse dos nazistas, tá? Então, os nazistas queriam trazer a luz para a população. Os budistas também usavam esse símbolo no sentido anti-horário, tá? Eles usavam no anti-horário e no sentido horário. Os maias também já tiveram contato com esse símbolo, já vimos em construções maias esse símbolo da suástica. Então, ela não é um símbolo específico dos nazistas, mas foi utilizada pelo nazismo em larga escala, nas bandeiras, era um símbolo do nazismo e do fascismo. Então,
hoje em dia está completamente relacionada, né? Na Alemanha, se um símbolo desse aparecer hoje, a pessoa vai presa, né? Se ela colocar uma bandeira com esse símbolo, porque faz apologia ao nazismo, que é crime lá, né? Porque sabemos o que foi a história daquele país e do que eles fizeram. Outra característica do fascismo, gente, lembrando que fascismo é a vertente principal e que o fascismo tem nomes diferentes dependendo do lugar, tá? Na Alemanha foi nazismo, no Brasil integralismo e assim por diante. Então a teoria é fascista. Uma das características do fascismo é o militarismo, né? Então eles têm a guerra como a melhor forma de provar sua superioridade como povos, né? Eles acreditavam que a guerra traria a eles a memória de heróis e que faria com que eles conseguissem o espaço que era de fato deles, né? Os fascistas têm essa característica expansionista. Eles querem dominar territórios que eles acreditavam que eram deles por direito. No caso da Itália, a Itália já foi um império, né? Foi o Império Romano. Então eles acreditavam que o espaço que estava ali determinado pelas fronteiras deles estava errado, que eles deviam tomar o lugar de direito na Europa, que eram outros territórios. Então eles têm essa característica expansionista de invadir terras, né? E para eles a guerra é a forma correta de fazer isso e também para provar sua superioridade como povos. Então eles vão se militarizar, vão criar indústria bélica em larga escala na Itália e na Alemanha, tá? Eles vão reforçar as ideias nacionalistas para encobrir as crises econômicas e para isso vão abrir indústrias bélicas, porque eles já uniam o útil ao agradável, criava armas e potencial bélico e arrumava emprego para as pessoas para superar essa crise, porque só o discurso de que eles iam salvar a população não adiantava. Se não tivesse emprego, a população se revoltaria e não compraria as ideias fascistas. Era mais ou menos isso. Então precisavam ter um discurso, uma propaganda forte, porém, além da propaganda, eles tinham que fazer alguma coisa para tentar superar a crise, que criar um inimigo só não adianta, né? Outra coisa era o culto à força física. Os nazistas e fascistas vão fazer muito isso, né? A população vai ser sempre incentivada a manter a boa forma do corpo, a investir em esportes, a se desenvolver, né, fisicamente. O líder também vai ser considerado um líder forte. Eles vão fazer muita propaganda, tá? Na Alemanha com isso. Os alemães, por exemplo, tinham um líder, um cara que era responsável pela propaganda, o Goebbels. E o Goebbels, ele vai ser o ministro da propaganda do Hitler. E ele vai fazer sempre apologia à ideia dos nazistas como seres humanos fortes, fisicamente superiores que o resto da humanidade. Então, ele vai criar filmes, tem filmes nazistas que mostram isso, sempre soldados alemães com armas fortes, com roupas, poucas roupas, né, só com short, como é nessa foto aqui, ó. Estão vendo? Para mostrar a força física, porque eles atrelavam a força física à força da nação, né? A um povo superior, um povo melhor, mais preparado fisicamente. E outra característica do fascismo é o culto ao líder, né? Então, eles têm que ter um líder forte. Esse líder vai ser respeitado pela nação e adorado pela nação. O líder vai estar acima da sua família, de toda a população. As pessoas vão ser educadas para adorarem o líder mais do que a sua própria vida ou as pessoas que te cercam, né? Então, a ideia que era construída é que eles eram homens especiais, dignos de serem cultuados como divindades, né? O amor ao Hitler era visto como um amor maior do que a própria pessoa, né? O amor próprio aos seus familiares, né? Então, eles vão criar também frases de efeito para adoração desses líderes, como o Hitler, que vai ser chamado de Führer, né?
Führer, nós te seguimos, nós te adoramos. Então vão ter orações para esses líderes feitas dentro da escola. Eles vão ser adorados pela nação, né? Aqui, ó, a gente vai ter 3 líderes principais, assim, nesse momento da Segunda Guerra que a gente vai estudar, que são líderes fascistas. Um é o Hitler, na Alemanha, o Adolf Hitler. Na Itália é o Benito Mussolini. E na Espanha, o general Francisco Franco, tá? E eles serão líderes fascistas, né? Cada um em seu país, serão adorados, foram, no caso, adorados pela nação e pelo seu povo. Essa é a ideia de criar um líder forte para unir a população nesse mesmo conceito de nacionalismo, tá? Aí na página 144 vocês vão ter uma atividade para fazer, tá? Uma atividade sobre essas características do fascismo. Vocês vão ver também um textinho falando dos integralistas no Brasil, A e B. Esse daqui era o símbolo dos integralistas, tá? Eles tinham a palavra de ordem Anauê, porque era uma palavra indígena, e como eles tinham essa característica nacionalista muito forte, nada mais nacionalista do que os indígenas, né? Eles também acreditaram que o Brasil era um país forte, que tinha que ter um governo centralizado, que tinha que ter uma ditadura, que as pessoas tinham que seguir um líder forte e quem não pertencesse a esse grupo deveria ser exterminado. É interessante pensar que esse grupo de integralistas recentemente apareceu de novo aqui no Brasil. Fizeram um vídeo na internet, postaram lá um vídeo gritando Anauê, como uma forma de representar que nós estamos vivendo um momento em que esses grupos estão querendo voltar para a mídia, né, para as pessoas verem que eles existem ainda, que eles acreditam nessa supremacia do povo e etc. Eles tinham um líder aqui no Brasil, era o Plínio Salgado, tá? Ele era o líder dos integralistas no Brasil. E eles foram conhecidos também como camisas verdes, tá? Por conta do seu uniforme. Bem, se vocês virem esse símbolo por aí, vocês já vão saber o que é. Então, vamos agora estudar um pouquinho. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a gente vai começar a ver como foi a ascensão do fascismo na Itália, né? A Itália vivia momentos de crise, vocês sabem que era uma crise mundial, depois da crise de 29. As dificuldades do pós-guerra para a Itália foram grandes, né? Eles tinham um país em partes destruídos, a classe média estava sendo muito afetada, os camponeses também. Eles tinham lutado, vocês lembram, né? Eles, no final da guerra, mudaram de lado, foram para o lado da Tríplice Entente, da Primeira Guerra Mundial. Então, ficaram do lado da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. E eles só mudaram de lado porque foi prometido a eles terras. Tiveram uma série de promessas do pós-guerra caso a Itália mudasse de lado. Eles mudaram e, obviamente, nada disso que tinha sido prometido para os italianos foi cumprido lá no Tratado de Versalhes. Eles ficaram da mesma forma que entraram na guerra. Eles não saíram culpados, mas não ganharam nenhuma medalhinha e nenhum agradecimento por ter mudado de lado na guerra, né? Então, eles vão sentir o desejo de vingança. O país estava dividido em 2 lados, tá? Um lado que era das Ligas Vermelhas, de inspiração comunista. Tinha uma mulher muito importante nesse lado das Ligas Vermelhas, que depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, tá? E do outro lado tinha os camisas negras, que eram chamados fascistas, né? Os camisas negras. Eles se vestiam de preto, eles tinham apoio na maior parte dos latifundiários, dos capitalistas, burgueses da Itália. Então, os camisas negras tinham como principal líder o Benito Mussolini, tá? Ele era o líder dos camisas negras. Eles acusavam o comunismo, culpavam o comunismo por desenvolver a crise na Europa. A gente sabe que não foi muito bem isso, né? Que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York que fez essa crise se espalhar pelo mundo, mas eles vão culpar os comunistas, tá?
Então muitas pessoas vão seguir lá na Itália, uma maioria vai seguir os camisas negras, vai apoiar os camisas negras com medo desse suposto, vamos dizer assim, ameaça comunista, né? Então eles tinham medo da ameaça comunista, então partem para apoiar os camisas negras. Isso sempre acontece, tá? Os partidos fascistas e nazistas, os governantes, os políticos que seguem essa ideologia, eles criam medo na nação, para os povos, porque ninguém por natureza vai seguir discursos tão violentos, né? Pelo menos isso é o que se acredita. Então eles criam medo na população, um inimigo para ser odiado, e aí a população se alia a ideias radicais como essas do fascismo. E foi o que aconteceu na Itália, tá? Em 1922, eles vão fazer, os camisas negras, a Marcha sobre Roma, que é essa imagem aqui, ó. Eles estavam querendo se manifestar, foi uma forma de se manifestar, todo mundo vestido de preto, indo até Roma numa manifestação, para mostrar a sua indignação, né, com a crise econômica e para pressionar o governo para poder apoiar os camisas negras também, centralizar o poder. Então eles queriam implementar no governo as suas ideias fascistas e para isso eles começaram de uma forma um pouco até que democrática, fazer uma manifestação. Fizeram essa marcha sobre Roma, né? Aí a gente vai agora para a página seguinte, 146, tá? O Mussolini no poder. Eles fizeram a marcha sobre Roma, o rei Emanuel III, o Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, ele vai nomear o Mussolini primeiro-ministro depois da marcha sobre Roma, porque ele vai acreditar que os camisas negras eram maioria, iam apoiar o próprio rei, então ele decretou que o primeiro-ministro seria o Benito Mussolini. Lembrando que a gente está falando de monarquias já constitucionais, então o rei está lá, mas o rei não governa sozinho. O rei tem o parlamento para governar e esse parlamento tem um líder que seria o primeiro-ministro, no caso agora, Mussolini. Tudo bem? Então o Mussolini e os fascistas, eles vão governar ali nos primeiros anos de 1922 até 1924 de uma forma meio que democrática, respeitando a Constituição. Mas a partir de 1924, o parlamento elege a maior parte dos fascistas. Então, acho que mais de 40% do parlamento era fascista. E aí eles conseguem implementar leis muito mais parecidas com o fascismo. Eles acabam desrespeitando a Constituição nesse momento, tá? Então, eles suspendem, a partir de 1924, a Constituição. Ou seja, os parlamentares fascistas, junto ao líder Mussolini, passam a governar sozinhos a Itália. Enquanto isso, ainda tinha um rei, né? E o rei não está fazendo nada porque ele não tem mais poder político. O Mussolini vai virar Duce, tá? Ele vai ganhar o título de Duce. Duce quer dizer o condutor supremo da Itália. As ideias dele começam a se espalhar, ele passa a censurar a imprensa, controlar os sindicatos, construir uma nova Itália, esse era o discurso dele, tá? Ele faz o Tratado de Latrão com a Igreja Católica, então ele dá autonomia ao Estado do Vaticano, ou seja, liberdade, né? O Estado do Vaticano vai ser quase que um país independente. Nesse momento ele ganha um apoio da Igreja, e a Igreja passa a apoiar a doutrina fascista, apoiar o Mussolini. Então, se a gente pensar que os cristãos um dia no passado apoiaram um governo totalitário e violento desse, apoiaram, né? Eles fizeram uma aliança ali com o fascismo. Durante o regime, eu acho importante ver isso aqui, que durante esse regime fascista na Itália, as crianças de 8 a 14 anos, elas vão memorizar uma oração. E era uma oração inspirada na Igreja Católica, essas orações da Igreja Católica, só que com o objetivo de adorar quem? O Duce, o líder, o Mussolini. Então vamos lá que eu vou ler para vocês, só essa partinha aqui, tá? Eu creio em Roma, a eterna, a mãe do meu país, e na Itália, sua filha mais velha que nasceu no seu ventre sagrado pela graça de Deus, que sofreu nas bárbaras invasões,
foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX, que se ergueu para a glória em 1918 e 1922, e que está sentado ao lado direito de sua mãe em Roma, que por essa razão deverá vir julgar os vivos e mortos. Eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo, na comunhão dos mártires, na conversão dos italianos e na ressurreição do Império. Então é uma oração que faz menção ao passado da Itália, né, o Império Italiano, o Império Romano, que faz menção ao que eles já sofreram na Primeira Guerra, no que eles perderam com as invasões bárbaras, e faz menção ao líder, ao Mussolini, como salvador dessa nação e o cara que vai recriar o Império Romano. Bom, por hoje é só, né? Por esse vídeo é só. Na próxima aula a gente vai continuar os estudos e aí a gente vai partir para o lado da ascensão do nazismo. Vou falar um pouquinho mais sobre o Hitler, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Boa aula e boa semana para vocês, tá? Usem álcool em gel. Beijos!